Como é que será que está essa evolução, hein? Às vezes eu fico pensando, poxa, estou falando com esse povo, tudo e tal, mas recebo alguma coisa, mas eu queria receber mais. Gente, não se acomodem, tá? Tem muita gente que fala do meu é uma coisa normal, tá? Não se preocupem com esses detalhes. Como nós falamos no último, das pessoas tóxicas, eu às vezes recebo comentário, mas tu fala muito Como tem gente que fala um monte de coisa também, não estou preocupado, tá? Pode ficar bem tranquilo você aí no comentário, não estou nem um pouco preocupado, tá? O mais importante é o cenário em si, o caminho que você usou ou não, e tanto que você viu, posso ficar um baita tempão, às vezes, é uma expressão que você está pensando, está formalizando na sua cabeça, muito normal, não vejo problema nenhum para os mais críticos, né? Então, vamos falar hoje de falar em público. Eu vou dizer para vocês, tá? Iniciei ali perdendo o esquema da gagueira no nosso contato pessoal. Depois veio o telefone, que era um mistério enorme. Poxa, mas já que você deu o primeiro passo, que dificuldade para dar o segundo? E vai, até que você se conscientiza que eu já não sou mais aquele cara lá. Se eu já dei uma volta aqui, eu posso dar mais uma volta lá. Resultado, foi. E num dado momento da minha carreira aí comercial, eu tinha que dar curso. Tinha que dar curso de um tema que eu ainda não dominava, o que é extremamente delicado. Tinha que dar curso independente do público, sempre vai ser uma coisa... Tem um público lá que está esperando eu falar. O que eu vou fazer? Graças a Deus, eu me espelhei em algumas pessoas que me deram curso para ser instrutor de curso. Isso é excelente. Eu ia ser instrutor de curso e teve uma turma que me deu o curso de... Isso foi ótimo para mim, porque esses caras, eu tinha eles em altíssimo nível, porque eles falavam legal, porque eles tinham exemplos da vida deles que eles jogavam no meio do curso e isso deixava a coisa mais light, mais leve, acabava retendo a atenção das pessoas, tá? E com isso eu fui formando na minha cabeça e eu tinha um papo super aberto com esse pessoal, porque apesar de tudo, eram baita gozadores, gente muito boa. Essa questão de ser gozador ou não é nato de cada um, mas que isso te ajuda a descontrair bastante, ajuda também. Até porque tem gente, eu tenho certeza que você que está aí, tem uns que levam a vida muito a sério, tem outros que levam a vida um pouco mais descontraída. É delicado você mudar seu jeito de ser. Eu sempre acho que tive essa tendência de ser mais solto, de querer ser uma pessoa também diferente daquela que eu era. Isso me ajudou bastante. E eu sei que esse pessoal aí, que eu tenho muita saudade deles, eles deram dicas maravilhosas, tudo, e mesmo eles não falando, o que eu prestava atenção quando eles estavam dando esses cursos? O jeito, a postura, tinha uns que iam falar com o público assim, e iam dar exemplos assim, e eles falavam abertamente de gesticulação, de sua postura, de tu caminhar no palco, de tu dar exemplos da tua vida pessoal, para dar um recheio naquela conversa, e nesse ponto eu sempre absorvi muito o que vinha desses palestrantes, porque era falar em público, era aquilo que eu ia precisar fazer. Eles tinham um recheio, uma experiência de vida muito legal. E com isso, eu também passei a prestar atenção em outros palestrantes, e alguns eu admirava, outros eu olhava, já comecei a desenvolver um senso crítico, até que chegou um momento, tudo aquilo que eu somei desse pessoal, agora eu vou ter em prática, para o meu primeiro curso. Tive tremedeira? Não. Tive preocupação? Sim, porque era o primeiro, mas eu estava diante de uma plateia de pessoas simples, o que já ajuda, de pessoas que elas não sabiam que eu estava inseguro. E vou dizer, e ninguém sabe que você, na hora de falar em público, está inseguro também. E sabe por quê? Porque não está escrito na tua testa. Estou inseguro, é a minha primeira vez. Só você sabe que é a sua primeira vez. Sabia disso? Só você sabe. Mas ninguém sabe. É claro que para falar em público, em primeiro lugar, eu recebo às vezes, teve uma época que acho que um foi falando para o outro, um monte de gente que estava em trabalho de conclusão começou a me escrever. Mas um monte. Eu nunca tive uma leva de gente em final de curso para apresentar trabalho de conclusão me escrevendo. E eu sempre dizia para eles, poxa, você vai falar de um trabalho que você fez, que você desenvolveu. É uma coisa.
Agora, você está falando de uma coisa que você fez, que você sabe os pontos fortes, os pontos fracos de tudo isso que você vai falar. Você estudou esse conteúdo durante meses para apresentar o seu trabalho de conclusão. Primeiro passo, falar em público exige que você tenha conhecimento. O conhecimento já tem, porque tu fez isso tudo, é estipular um início, um meio e um fim. Isso é fácil, porque você já está fazendo isso, não apresentando, mas você já está acumulando todo esse conhecimento na sua cabeça. Isso é fundamental. Eu vou dizer para vocês, ó, a primeira vez que eu tive que falar foi para o público. Depois dessas apresentações que eu fiz aí, que era um curso para jornaleiros, uma coisa super simples. Ah, mas jornaleiros? Sim, era a minha atividade, eu trabalhei no Jornal Estado de São Paulo e depois na Editora Abril. E eu tinha que dar curso para jornaleiros pelo Brasil inteiro. Turmas que tinham 40, 50 pessoas. Mas antes de eu ter essa missão, eu lembro que uma vez eu viajei com o meu gerente e recém tinha lançado a segunda Playboy da Bruna Lombardi. E nós fomos para Porto Alegre, na Rádio Sojipa, e era a primeira viagem que eu fazia junto com o meu gerente. Nós íamos ficar juntos uns 26 dias e ele era um carioca, mais novo do que eu, mas um cara de uma super cabeça, né? E eu sei que nós entramos na Rádio Sojipa para falar, a gente ia contar para os ouvintes que, ó, tá lançando o Playboy da Bruna Lombardi, assim, assado, blá, e ele me sacaneou. Ele teve muita coragem, porque de cara ele já falou, olha, tá aqui, eu trouxe o Washington Seco, tal, ele vai falar da Playboy. Vocês não fazem ideia que eu passei. Embora não fosse em público, mas eu sabia que era para o público. Era a primeira vez que eu tenho um microfone na minha frente. Pessoal, foi uma coisa terrível, medonha. Eu não tinha estudado a Playboy da Bruna, eu não sabia nada da parte técnica para dar um recheio, da parte estatística também. Quanto vendeu da primeira Playboy da Bruna? Ele foi extremamente maldoso comigo, mas aquilo para mim foi muito bom, porque eu passei essa vergonha uma vez e me prometi que eu jamais passaria a segunda. Depois teve outras oportunidades de rádio, mandei super bem, me soltei, tudo. Tô abrindo meu coração para vocês, tá? Porque eu não sou nenhuma perfeição. Eu também já fiz muita coisa errada, mas também aprendi com meus erros. Tenho certeza que vocês aí, a grande maioria, não vai precisar passar por uma rádio para falar de uma coisa que vocês não sabem. E eu passei. E sabe aonde deram a volta e o que vocês têm que pensar? Quem que deu a volta foi horrível, mas o sujeito da rádio, a pessoa que estava na rádio, ela sabe sair dessas situações e te tirar dessa situação ruim. Isso me ajudou bastante. Mas é o tipo da lembrança que hoje eu tenho e até lembro com um certo ar de graça. Mas no dia foi horrível. Não desejo para ninguém. Você sabia que estavam te ouvindo ali. Mas ainda do falar em público, tá? Voltando para a nossa vaca magra ali. O conhecimento do que você vai falar é fundamental. Não está escrito na sua testa que é a sua primeira vez ou que você está inseguro. Você gesticular, você pode ensaiar em casa, com amigos, com pessoas da sua confiança. Mas domínio do assunto é fundamental. Você saber que aquele pessoal ali não sabe também é muito importante, que você está inseguro, tá? E o quê? Tem gente que às vezes está numa palestra, começa a falar bem baixinho, vai dando sono em todo mundo. É natural. Como tem gente que começa a falar de um jeito e de repente muda o tom, até para acordar aqueles que estão dormindo. Tem N técnicas nisso que eu recomendo que vocês assistam palestras de pessoas que você tem alguma afinidade. Veja como ele se porta, como ele se movimenta no palco. Outra coisa,